Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade, eu vos digo que vos não conheço, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem... Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Até aqui. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, mantenha. Eu queria nesta noite dar um tema para esta palavra. Prepare-se. O noivo está chegando. Prepare-se, porque o noivo está chegando. Eu queria iniciar esta palavra nesta noite perguntando algo a você. Como está a sua lamparina? Como está a sua lâmpada nesta noite? Aqui nós estamos vendo em Mateus, Jesus contando esta parábola, ensinando através desta parábola a nós. E ele usa aqui algumas figuras que são importantes nós pararmos para observar, estarmos atentos a elas. Ele menciona aqui as virgens, e nós precisamos entender que estas virgens, elas fazem uma representação aqui neste texto. Assim como o esposo, ou o noivo, não sei qual é a tradução que você está usando, mas fala de 10 noivas, de 10 virgens. Estas virgens, a Bíblia nos fala que elas representam a igreja. Ela representa eu e você. Nós somos a noiva de Cristo. É assim que a Bíblia nos vê. Somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo. Nós fomos comprados por Ele, nós somos dele. Esta igreja precisa estar como estas 5 noivas que o texto nos apresenta, que eram as noivas prudentes, as que estavam atentas, as que estavam vigilantes, preparadas. E claro, se a noiva nesse texto representa a igreja, o noivo, como eu já disse, representa Cristo. E aqui está falando de um encontro que haverá de acontecer um dia onde Jesus, na sua palavra, em João, ele nos afirma que ele iria preparar lugar e um dia ele voltaria para buscar a sua igreja, a sua noiva. O texto também nos fala que estas noivas, estas virgens,
Por que virgens? Porque elas representam a igreja do Senhor, que é uma noiva imaculada, é uma noiva que não tem mancha, é uma noiva que nunca antes foi de outro. Ela é do Senhor, ela é pura, ela é santa, ela é transformada. Mas daí quando você ouve isso e você olha para a sua vida, você se depara que você é pecador, é uma pecadora, nós somos pecadores. Como podemos afirmar que somos estas virgens, esta noiva sem mancha, imaculada, que tem as suas vestes brancas, puras? Pois eu quero te lembrar, querido irmão, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados, o sangue que Ele verteu ali do seu corpo, através daquele momento que Ele esteve crucificado, este sangue, Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos fez mais alvos do que a neve. Este sangue destruiu o poder do pecado na vida da igreja, na vida do homem, na vida de todo aquele que busca o Senhor na sua vida. O diabo, ele sempre estará andando atrás de você com vozes, sempre estará dizendo para você sobre os teus erros, sobre os teus pecados, sempre andará atrás de você, buzinando na sua cabeça, dizendo: olha, dê um fim na sua vida, você não vale nada, esta vida não te merece, porque ele quer destruir você. O diabo sempre vai atrás de você, dizendo que você é impuro, é imundo, mas você precisa ver como Jesus olha para você, desde o momento em que Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele derramou o seu sangue, e este sangue banhou cada um de nós. Deus nos olha não mais como pecadores, mas quando Deus nos olha através do sangue do Cordeiro, Ele nos vê uma noiva limpa, uma noiva pura, uma noiva imaculada. Aleluia. Você crê nisso? Posso ouvir um amém bem forte? Alô, você está aí? Pergunte para a pessoa: você está aí, meu irmão? Você está acompanhando a palavra? Diga aí, você está acompanhando a palavra? Porque parece que não. Posso ouvir um amém? Oh, aleluia. Eu já vou ler 1 Tessalonicenses, onde diz para nós vigiarmos e orarmos, ou seja, para nós não ficarmos dormindo. Preste bem atenção no que Deus está falando ao teu coração nesta noite. Como está a sua lâmpada nesta noite? A lâmpada daquelas virgens, elas estavam na espera do noivo. Elas sabiam que a qualquer momento elas ouviriam alguém dizendo: eis o noivo chegou. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Jesus está dizendo que esse texto, ele representa o que vai acontecer. Mas eu quero te garantir uma coisa: você não vai ouvir alguém dizendo: Jesus está voltando. Ou melhor ainda, você não vai ouvir alguém dizendo: Jesus está nas alturas te esperando. Não vai ouvir. Porque a Bíblia diz que não é desta forma que a noiva vai ouvir. A Bíblia diz que a noiva ouvirá o som das buzinas, o som do chofar, anunciando: o noivo voltou, o noivo chegou, e assim nós seremos arrebatados deste mundo, diz a palavra de Deus, e nós cremos nela, e nós seremos levados para morar com Deus na eternidade. Jesus está nos ensinando, usando a figura das noivas para dizer: olha, vocês têm nas mãos algo muito importante, algo representativo. Vocês têm lâmpadas. Elas estavam ali todas esperando aquele casamento, aquele encontro da noiva com o noivo, aquele momento nunca antes vivido, nunca antes experimentado. Elas estavam todas ali aguardando esse momento. Já era noite, já era bem tarde da noite, e elas tinham nas suas mãos as suas lamparinas. Você precisa entender
que aquelas lamparinas não eram como as lanternas dos dias de hoje. Não era como você chacoalha e a luz se acende, e ela fica um tempo. Não, as lamparinas elas eram uma espécie de um vaso onde se colocava um azeite, onde saía um pavio de dentro desse azeite. E quando se colocava fogo nesse pavio, ele embebedado por aquele azeite, por aquele óleo, ele mantinha aquele fogo sempre aceso. Mas haveria de acontecer um momento em que aquele azeite, ele acabaria, ele seria consumido pelo fogo, e para que ela continuasse cumprindo o seu papel, iluminando, trazendo luz naquele lugar, o azeite precisava ser reabastecido naquelas lamparinas. Mas o texto nos fala que estavam todas elas reunidas, esperando, todas com o mesmo propósito. Diga comigo, todas com o mesmo propósito. 5 delas, diga comigo, 5 delas prudentes. As outras 5 eram tolas. E eu vou explicar esta palavra a você nesta noite. Essas virgens, essas 10 virgens que representam a igreja, elas estavam ali aguardando a volta, aguardando o noivo chegar, aguardando o momento aonde a porta seria aberta, e elas poderiam entrar quando ouvisse: o noivo chegou, podem entrar, vinde todas, vinde ao meu encontro. Mas de repente, a Bíblia diz que de 5 dessas noivas, a luz começou a falhar, a chama começou a falhar, e elas começaram a perceber que já era tarde da noite, meia-noite já era meia-noite, e aquela lâmpada estava se apagando, o fogo estava ali, dando sinais de que ele iria apagar, e elas então se lembraram: temos que colocar o azeite. E quando perceberam, foram olhar, a sua reserva estava vazia. A reserva delas estava vazia. Não havia óleo para substituir, não havia óleo para repor, para ser reposto, para manter aquela chama acesa. E elas olham para as outras e começam a observar que as outras também estavam passando pela mesma situação. O tempo era o mesmo de espera, as lâmpadas tinham o mesmo tamanho, provavelmente, nessa ilustração que Jesus contou. Talvez fosse comum naquela época todas terem o mesmo tamanho, todas foram acesas talvez no mesmo momento, mas elas perceberam que das outras 5 também estava falhando. Mas elas começaram a observar que as outras noivas, elas começaram a pegar da sua reserva, e elas começaram a jorrar aquele azeite dentro da lamparina, e aquele fogo foi ficando cada vez mais forte, e ali iluminando aquele lugar. E quando elas perceberam que no caso delas isso não estava acontecendo, se desesperaram: dai-nos do vosso azeite, porque as suas lâmpadas não estão se apagando. Mas aquelas 5 noivas prudentes que o texto nos fala, diz que responderam a elas: olha, nós não podemos fazer isso, nos desculpe, mas nós não podemos tirar do nosso azeite e passar para vocês, porque vocês estavam desatentas, porque vocês não trouxeram a reserva, porque vocês não estavam em alerta, porque vocês não estavam vigilantes. Todas nós sabíamos que o noivo viria a qualquer momento. Nós não podemos, porque se nós assim o fizermos, também ficaremos para trás, também ficaremos com as nossas lâmpadas apagadas, e não estaremos atentos à volta do noivo. E elas então foram comprar o azeite, diz o Senhor na sua ilustração. Foram atrás. Eu acho incrível esta maneira como Jesus conta esta história. Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e as noivas dizem: vão vocês, vão lá, vão os que vendem, comprem para vós. Sabe, querido irmão, neste grande dia onde haveremos de nos encontrar com o noivo, muitos estarão sendo pegos de surpresa, muitos estarão com a sua atenção em outras coisas,
Muitos estarão distraídos, muitos se lembrarão que tem que ir atrás daqueles que sabem como resolver o problema da chama, para que a chama não se apague, mas será tarde demais. Eu quero te dizer que hoje o Senhor te trouxe nesse lugar, para lembrar você, que ainda há oportunidade, ainda há tempo, de você manter a sua chama acesa, ainda há tempo de você conseguir o azeite necessário, para que essa luz continue iluminando a sua vida. Hoje o Senhor está te lembrando que haverá um dia, em qualquer momento, que o Senhor voltará para se encontrar com cada um de nós. Elas se foram atrás de alguém que pudesse recebê-las, pudessem dar a elas o azeite, e quando elas voltaram, para sua triste surpresa, elas perceberam que a porta estava fechada. Senhor, é o que elas falaram, Senhor, abre-nos, por favor. Sem respostas naquele momento. Abre-nos, Senhor, por favor. E de repente ouviu-se uma voz, e alguém respondeu a elas dizendo: olha, em verdade, eu vos digo, eu não sei quem vocês são. Amados irmãos, nós olhando para esse texto, nós podemos entender que haviam 10 virgens. Eu e você sabemos que aquelas 10 virgens eram as 10 que estavam preparadas para o encontro com o noivo, sim ou não? Sim ou não? Mas uma voz disse naquele momento: eu não vos conheço. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. As 10, nós olhando o texto, nós sabemos que as 10 estavam ali por causa do noivo, por causa do encontro com Jesus. 5 delas ficaram desatentas, deixaram suas lamparinas se apagarem, saíram para comprar. As outras 5 permaneceram firmes, mantendo a sua lâmpada acesa, até que se ouviu então, o noivo chegou, elas entraram, a porta se abriu, elas entraram. E quando as outras 5, que nós sabemos que estavam ali por causa do noivo, voltaram e bateram na porta, dizendo: por favor, deixe-nos entrar. Uma voz disse: em verdade, eu vos digo, eu não vos conheço. Talvez você pare e pense assim: mas se esta voz que repetiu esta palavra, em verdade vos digo, ela representa Jesus Cristo, que em muitas vezes no seu ministério declarou estas palavras: em verdade eu vos digo. E quando ela está repetida desta forma, todos os escritores, todos os estudiosos sabem que quando uma palavra ela é repetida desta forma, nós temos que tratar de dar a devida atenção a este chamado, a esta exortação, a esta atenção. Em verdade, eu vos digo. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: preste atenção, por favor, eu estou dizendo a vocês, e isso vai acontecer, por favor, preste atenção, ouçam, por favor. É exatamente esta ideia, esta insistência. Em verdade, eu vos digo, eu não vos conheço. E aí ele encerra dizendo: vigiai. Agora o Senhor olha para aqueles que estavam ao lado dele. Agora o Senhor olha para a roda daqueles que estavam ouvindo a sua história. Agora o Senhor para a sua história e olha para mim e para você, e Ele diz assim: vigiai. Vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Querido irmão, é certo que esta palavra do Senhor para nós nesses dias é um chamado, é um alerta para nós. Ninguém que chega a nós e diz: olha, estejam atentos, estejam alertas, um dia vai acontecer, um dia vocês vão ouvir o som do chofar, o som da buzina, e as suas lâmpadas precisam estar cheias, elas não podem estar vazias, vocês precisam ter a sua reserva, não pode ter apenas um pouco, não pode ser um seguidor, um amante de Deus só um pouco, só por um pouco.
Não pode buscar a Deus na sua vida só por um pouco. Não pode permanecer nos caminhos do Senhor só por um pouco e depois eu saio para ir atrás de outras coisas. Não, Jesus está dizendo isso, não é só por um pouco. Tem que permanecer sempre, para que vocês não sejam vistos como tolos, para que vocês não sejam vistos como aquela noiva, as noivas que foram insensatas, como diz em outra tradução. O que é que significa esta insensatez? Falta de sentido, falta de conhecimento da realidade, imprudência, irresponsabilidade, erro, loucura. O grego, a palavra insensatez no grego, ela é chamada de 3 maneiras. Ela é chamada de anoia, que significa literalmente a pessoa que não tem entendimento, é alguém sem entendimento. Daí a insensatez, a falta de conhecimento. Ou seja, é possível sermos insensatos, é possível nós sermos pessoas faltosas no conhecimento, no entendimento. E essa mesma palavra também, ela denota uma raiva violenta ou sem sentido, também significa uma fúria. Esta é uma das formas. A segunda forma é afrozune. É uma outra maneira como aparece a palavra insensatez, que traz o sentido de falta de sentido, traduzido como insensatez. Algo que contamina o homem. Esse é o significado desta palavra. E moria é a terceira palavra, que denota loucura, que denota tolice, que denota esta insensatez. E nós vemos isso em vários versículos na Bíblia, onde aparecem essas palavras. E aqui esta insensatez também aparece, a Bíblia nos mostra ela no livro de Provérbios, e lá em Provérbios ela está relacionada com a palavra nécio. Talvez a sua tradução disse que 5 delas eram nécias, eram noivas nécias. Ou seja, eram noivas desprovidas de inteligência, eram noivas desprovidas de sabedoria. Meu irmão, em nome de Jesus, que você não seja esta noiva, a representação desta noiva imprudente, desta noiva que não tem inteligência, que não tem sabedoria para tomar a decisão de vigiar, de buscar ao Senhor em todo o tempo na sua vida. Esse termo nécio, que nós vemos em Provérbios, designa particularmente a pessoa do pecador. Nós, como pecadores, somos faltosos no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus que se revela aos ímpios, aos maus. A responsabilidade de cada um de nós como cristãos, como crentes em Jesus Cristo hoje, ela é uma responsabilidade pessoal. Cada um de nós daremos conta a Deus da nossa vida. Eu não posso decidir por você que está me ouvindo nesta noite. Eu não posso decidir por você que você precisa tomar uma decisão na sua vida e abrir seu coração para Jesus. Você pode ter um pai que se preocupa muito com você, você pode ter uma irmã que ora por você, um irmão que ora por você, um irmão que torce por você, que deseja que você tenha a sua vida transformada, mas ainda assim esta pessoa não vai poder resolver o seu problema, porque a decisão é sua. É você que precisa decidir se você vai viver uma vida com Deus ou se você vai continuar vivendo uma vida distante de Deus. E quando eu digo viver uma vida com Deus, é você reconhecer que você é pecador, que nada muda isso, você é pecador porque você pecou. Como é que eu pequei, pastor? Você pecou lá no início, em Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles pecaram. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, primeiro Adão.
E toda a espécie pecou. Mas a Bíblia diz que também veio o segundo Adão. E esse segundo Adão, por ele veio a ressurreição, aleluia. Veio a vida. Este segundo Adão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos pecadores por natureza humana, o pecado habita dentro de nós, ele está na nossa carne, na nossa natureza, mas foi por isso que Jesus veio para destruir o pecado na cruz. Foi por isso que Jesus, ele absorveu sobre ele toda a nossa imundícia, todo o nosso pecado. Ele recebeu sobre ele toda a traição. E ele nos pôs em liberdade, ele nos deu vida, ele nos curou, ele nos restaurou, e ele nos deu a capacidade de tomarmos a decisão de não vivermos mais neste mundo em pecado, mas no Senhor. Agora é claro que eu estou falando não viver em pecado, eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar, porque o próprio Senhor Jesus disse, você vai pecar. E se acontecer isso, você tem um advogado diante do Pai. E esse advogado, ele se chama Jesus Cristo Senhor. Ele vai advogar a sua causa. Ele vai perdoar os teus pecados diante do juiz, diante do Deus eterno. Ele vai te absorver dos teus pecados. Portanto, em todos os dias da nossa vida, nós pecaremos na nossa natureza. Seremos, enquanto vivermos dentro desse corpo, seremos pecadores. Porém, a diferença é que agora, quando eu entrego minha vida a Jesus, quando eu decido receber o sacrifício de Jesus, quando eu decido convidar a Jesus para vir morar dentro de mim, e agora Ele se aloca dentro de mim, Ele vive dentro de mim, então eu vou, quando pecar, eu vou receber ali um alerta dele dizendo, você pecou, isso que você fez não foi legal. Sabe, querido irmão, uma pessoa que não tem Jesus na sua vida, ela peca, ela faz tanta atrocidade, ela faz tantas coisas erradas, e ela não sente nada mais do que remorso, nada mais. Quando sente remorso do que fez, mas o crente em Jesus Cristo, o crente que recebeu a Jesus na sua vida, o crente que agora recebe o Espírito de Deus no seu coração, quando o crente peca, quando o crente ele erra o alvo, porque é exatamente isso que significa a palavra pecar. Pecar, ela é uma palavra grega chamada hamartia, significa errar o alvo, e o alvo é a vontade do nosso Deus. Quando eu erro o alvo, quando eu miro e erro o alvo, eu estou pecando, eu estou saindo do centro da vontade de Deus. Quando o crente peca, algo dentro dele, diferente de remorso, algo dentro dele começa a trazer ali uma sensação estranha. E uma voz começa a dizer, filho, isso que você fez não está certo. Você mentiu. Por exemplo, você traiu. Você cobiçou algo que não era seu. Você falou uma coisa dizendo que era uma boa mentira. Não existe boa mentira. Porque pecado não tem tamanho. Não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. Existe hamartia. Você está aí ainda? O crente, quando peca, ele sente uma tristeza. Ele sente um desconforto. Sabe por quê? Porque dentro do crente em Jesus Cristo, dentro daquele que entregou sua vida a Jesus, por isso que eu digo que essa pessoa que entregou sua vida a Jesus, ela é um crente em Jesus. É que crente se tornou sinônimo de pessoas que vão à igreja. Crente se tornou sinônimo de quem usa a Bíblia embaixo do braço. Agora nem dá mais para usar a Bíblia, agora é o celular, né? Crente se tornou sinônimo de quem domingo se arruma com a melhor roupa que tem e vai para a igreja. Pois eu quero te dizer uma coisa, existem muitos crentes no inferno.
Alô? Existem muitos crentes no inferno. Eu quero que você entenda, e você não pode ser mais um deles. Você precisa ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. Você precisa ser aquela pessoa que realmente não aceita ter um pouco da sua lâmpada acesa, mas sabendo que daqui a pouco o óleo vai faltar. Você está hoje aqui na igreja cantando, louvando, adorando, exaltando, buscando a Deus, dançando na presença do Senhor, dizendo: eu serei fiel ao Senhor, eu amo o Senhor. Mas lá na escola, na primeira oportunidade que você tem, você é testado, e muitos são reprovados porque negam a Jesus, se escondem, negam, sem falar nada, a sua fé. Lá no seu trabalho, você está ali na rodinha daqueles que estão acessando os vídeos pornográficos nos celulares, e alguém vem, um desavisado, ou um enviado do diabo, e vem ali: olha aí, crente, olha aí, meu irmão, olha aí, mano. E você às vezes cai na armadilha e sem querer acaba vendo aquilo ali, mas no dia seguinte você está lá junto com eles. Você é daquele que está se assentando à roda dos escarnecedores, como diz Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não escarnece de Deus. Os escarnecedores escarnecem de Deus. Você não pode ser um crente assim. Agora você tem uma decisão nessa noite, e eu quero te dizer uma coisa que eu sei que vai acontecer. Você está aí? Preste atenção, está pronto para ouvir? O diabo vai dizer para você: desista de ser crente. Porque você tem tentado muitas vezes, e acontece exatamente isso com você, como o pastor está dizendo. Durante a semana, na sua primeira prova, você é reprovado. Desista. O diabo vai dizer isso para você: desista. Mas o Senhor vai dizer para você: fica firme, meu filho, fica firme, porque eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o mal, eu estarei contigo todos os dias. Se me buscar, você vai me achar. Se você clamar, eu vou te responder, diz o Senhor. Se você confessar os teus pecados, eu sou fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça, diz o Senhor. 1 João 1:8. O Senhor sabe que nós somos por natureza pecaminosos, por natureza pecadores. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Ele sabe da sua estrutura. Ele sabe que tem dia que você está feliz, está alegre, mas que tem dia que pode ser que você esteja abatido. Tem dia que pode ser que você deu ouvidos ao abatimento, ao desânimo. Tem dia que talvez você não se manteve fiel ao Senhor e ficou chateado, ficou triste, se sentindo que decepcionou o Espírito de Deus, decepcionou o Senhor, fica para baixo, fica down, todo detonado. Mas o Espírito Santo de Deus, meu irmão, ele vai ali, ele vai te levantar, ele vai dizer: eu sei quem você é. Eu sei quem você é, e você precisa saber quem eu sou, porque eu vou te ajudar todos os dias da sua vida. Levante-se, assim que ele fala para nós: levante-se daí, não fique caído aí não, não entrega os pontos não, meu filho. Agora a questão é, como é que nós estamos nos preparando para esse grande dia, aonde nos encontraremos com Jesus, com o noivo. A Bíblia diz que as prudentes, as que não eram tolas, as que não eram nécias, as prudentes, elas tinham suas lâmpadas prontas, preparadas, cheias do óleo, junto com as suas vasilhas. Isso significa que é uma pessoa responsável. Você tem sido responsável por sua vida espiritual? Você tem sido responsável pela sua vida de comunhão com Deus? Querido irmão, para vencermos essas lutas diárias que todos nós temos, e não pense você que eu, como pastor, eu sou o super crente, que eu estou livre de todos esses pecados, de todas essas armadilhas.
Não pense você que eu, como líder, como pastor, não sinto desanimado, não sinto vontade muitas vezes de ouvir, muitas vezes eu ouço, a voz do diabo e sinto vontade de chutar o balde. Não pense você que por estarmos numa posição de liderança, nós somos diferentes. Não, nós somos iguais. A nossa natureza é a mesma, a natureza humana. A questão é que nós estamos buscando a Deus, lutando todo dia, vencendo, batalhando, matando os leões diariamente, para nós não sermos tragados pelo nosso inimigo. Tem um evangelho sendo pregado aí fora, dizendo, olha, venha para Jesus, que a sua vida será transformada, você vai prosperar, você vai ser rico, as portas vão se abrir, você vai mudar de história, vai subir de nível, tudo vai ser fácil da sua vida. Mentira! Mentira! Estão enganando as pessoas, porque Jesus nunca prometeu isso para nós. Jesus disse, olha, se você me seguir, eu vou ser com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Mas saiba de uma coisa, que no momento que você decidir em seguir-me, você vai enfrentar batalhas. Eu vejo muitas pessoas entregando suas vidas a Jesus, mas ali anda 1, 2, 3 período de tempo da sua vida e desiste. Desiste. Porque vem as provas. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, vai vir luta sim, quando você entrega a sua vida a Jesus, vai vir luta, vai vir muitas batalhas, mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia nos garante que as batalhas não são para sempre. Sabe, meu irmão, depois de uma batalha vem a vitória, vem a sensação da vitória, depois de uma noite de choro, na manhã seguinte vem a alegria. Meu irmão, é assim que o Senhor nos toma pela nossa mão e nos ajuda. É assim que Ele nos toma nos seus braços, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, diz o Senhor. Não desista, levante-se, sacode a poeira aí, vamos firme, não desista, diz o Senhor para nós. Jesus foi ungido com um óleo, e o óleo da santa unção que representa o Espírito Santo, como dizem Hebreus. A vida de todo crente em Jesus, amados irmãos, tem que ser uma vida cheia do azeite, tem que ser uma vida cheia do óleo, tem que ser uma vida cheia do Espírito Santo, porque o óleo na vida do crente é exatamente a representação da figura do Espírito Santo de Deus em nós. A nossa vida de comunhão com Deus faz com que a gente cresça. Olha para a pessoa que está falando, meu irmão, põe óleo aí. Põe óleo nessa lamparina, irmão. Vai buscar mais a Deus, vai orar mais ao Senhor, e Ele vai te ajudar. Não espere que o milagre caia do céu assim, pum, em cima de você. Pode até acontecer, que eu sei que Deus às vezes faz umas coisas diferentes assim. Mas Ele diz na sua palavra, buscar-me-eis. Buscar-me-eis. Você tem que me buscar. Buscar-me-eis, e quando vocês me buscarem, vocês vão me achar, diz Ele. Buscar-me-eis e me achareis. Mas não basta buscar de qualquer jeito. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus de todo o vosso coração. Aqui na parábola, Jesus nos mostra que a lâmpada acesa representa a sua vida e a minha vida, as nossas vidas espirituais. Se a nossa vida em Cristo, ela está cheia, ela é uma vida em abundância. Mas se a nossa vida, e hoje você reconhece isso, que a sua vida, ela está vazia, você sente muita tristeza, você sente vontade de morrer, de que tudo se acabe, você não tem força, se você um dia entregou sua vida a Jesus, mas você está andando agora na lona, você está vindo empurrado para a igreja, você está vindo cultuar a Deus empurrado,
Talvez essa seja a sua história. Percebe que a luz está quase se apagando. Então eu quero te dizer que se assim você está vivendo um momento muito perigoso. Porque se assim é a sua vida, eu quero te garantir que você está quase morrendo espiritualmente. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: filho, eu tenho azeite para colocar na sua lamparina. Eu tenho mais óleo para colocar aí, meu filho. Esse óleo vai fazer com que essa chama se acenda novamente, e você vai ter mais oportunidade, mais uma oportunidade para você andar mais distante, para que você busque mais a minha presença. Eu vou botar para correr todos esses espíritos malignos que ficam buzinando na sua cabeça, falando um monte de bobagem, declarando um monte de mentira para você. Eu sou o Senhor, eu tenho poder para fazer isso por meio do sangue do meu Filho Jesus, para destruir, porque a Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Posso ouvir amém? Foi para isso que ele se manifestou. Jesus pode fazer isso. Eu não posso, ninguém pode, mas Jesus pode fazer isso por você. Aleluia. O que Deus espera, queridos irmãos, eu não quero me delongar, já estou terminando. O que Deus espera de nós, espera do seu povo, nesses tempos finais em que nós estamos vivendo. Finais, porque eu digo isso, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vai voltar. Ninguém sabe. Os discípulos até tentaram: Senhor, não tem como o Senhor dar uma dica para nós? Não. Ele disse: nem eu sei. Quando estava com eles, nem eu sei. Só o Pai. Só o Pai. Mas uma coisa eu sei, que vocês vão ter sinais acontecendo na vida de vocês, ao redor de vocês. E esses sinais, eles vão anunciar que estará próximo a vinda do Filho do Homem. E aí nós sabemos quantos sinais, a Bíblia fala de muitos sinais: terremotos, guerras, pais que se levantam contra filhos, filhos que se levantam contra pais, patricidas, matricidas, filhos que matam pai, filhos que matam mãe. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de tsunamis. A Bíblia fala de tantas coisas. A Bíblia fala até mesmo dos astros. Eu estava vendo uma reportagem essa semana, há umas 2 semanas talvez, a NASA, ela anunciou, não sei quantos viram isso, ela anunciou a queda ou o choque de um asteroide sobre o nosso planeta, mais ou menos na região da Noruega, tamanho de um piano de caudas. E eles só puderam acompanhar a rota deste asteroide 2 horas antes da queda. Alô? Eu fico pensando, Senhor, eu vou orar mais pela NASA, dá mais sabedoria para esses homens, para que aumente esse tempo. 2 horas é muito pouco. Aumenta aí, para que dê tempo da gente se esconder aí, né, embaixo de alguma mesa, alguma coisa. Você acha que vai resolver isso? Se a Bíblia diz que nós vamos experimentar isso, catástrofes. Estou rindo para não chorar, que essa é a realidade. Quando a palavra fala isso, não nos leva a rir, nos leva a chorar. Chorar porque nós temos que estar prontos e preparados, porque quando estas coisas começarem a acontecer, então eis que está próximo a vinda do Filho do Homem. Então a única coisa que nós podemos dizer é que os tempos estão nos finais. Você viu essa semana aqui um jovem de 16 anos entrando numa escola e matando pessoas. Uma judiação. E as pessoas querem achar um culpado para isso. Ah, foi o fulano, foi o ciclano, isso aí é uma herança do governo do fulano, é uma herança do governo do ciclano, mas não percebem que estas coisas não podem ser feitas com esta leitura. Essas coisas precisam ser feitas com uma leitura espiritual.
Não é ciclano nem beltrano, não é culpa de X nem de Y, isso é culpa do diabo, que atua na vida, no coração do homem sem Deus, do homem sem Jesus. Eu não sei a história deste moço de 16 anos, eu não sei o que levou ele, por mais que a polícia tente investigar, por mais que tentem descobrir um motivo, eu não sei, talvez seja um moço desequilibrado, talvez seja um moço que talvez já vinha trocando a noite pelo dia, jogando videogame até as pampas da madrugada, como tem muitos que fazem isso. Talvez seja um moço que assistiu todo tipo de filme. Talvez seja um tipo daquele moço que diz, nada a ver, isso não tem mal para ninguém. Como tem muitos moços e moças dentro das nossas igrejas que têm esta mentalidade, achando que pode encarar o nível espiritual desta forma, quando na Bíblia diz para nós não ignorarmos os ardis de Satanás, porque ele é mais real do que a nossa sombra. Não brinque com o diabo. Não brinque com o reino das trevas, ele é real. E o diabo não está para brincar, o diabo quer levar você para o inferno com ele. A Bíblia diz que o inferno não foi feito para mim e para você. Foi feito para o diabo e os seus anjos, mas é aí que o diabo vai trabalhar, porque ele quer levar quantos ele conseguir para estar lá com ele. O Senhor Jesus tem um lugar especial para você. O Senhor Jesus tem as mansões celestiais, ele tem um céu. Ah, pastor, onde é o céu? Eu não sei, a Bíblia diz que é um lugar, e ele existe, só isso que eu sei. Não sei se ele está em cima da minha cabeça, porque se ele estiver em cima da minha cabeça, os japoneses, coitadinhos, vão estar tristes, não é? Entenda isso. É que a gente teve, a vida inteira aprendeu, os passarinhos voam no céu, que lindo. Então o céu é isso aqui para nós. O céu é um lugar. Só isso que eu posso te dizer, te garantir. E a Bíblia diz que o Senhor vai voltar na terra. Ou melhor, nos ares, e os anjos vão vir à terra, e vão buscar primeiro aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Depois nós, os vivos, diz o apóstolo Paulo muito claramente, nós seremos arrebatados, teremos os nossos corpos transformados. Não me pergunte, querido irmão, pastor, como que é isso? Eu não sei te dizer. A Bíblia não fala. Os teólogos fazem tantas ideias, imagens. Querido, guarda isso, quando você chegar no céu, você pergunta para Jesus. Como que era isso? Ele vai te explicar. Tudo que você precisa saber é confiar em Jesus, receber pela fé isso, e saber esperar. E enquanto você espera, você busca ao Senhor, você cultua ao Senhor, você vive a alegria da sua salvação, como Davi fala na sua palavra. Você vai viver cada dia na presença do Senhor, vai vir as lutas, vai vir ali os momentos difíceis, mas o Senhor vai estar segurando você na sua mão, vai te ajudar. É assim que vai ser, é assim que nós temos que caminhar. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Se você nessa noite tem ouvidos, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 13. Deus está chamando você para obedecer a sua palavra. Deus está chamando você para deixar de uma vez por todas esse mundo terrível, esse mundo mau, cheio de maldade, cheio de pecado. Em Romanos 3:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.